Oi, boa tarde. Tô aqui de novo. Aqueles meus outros vídeos foram mais de apresentação. E hoje eu quero falar um pouquinho mais do processo mesmo da síndrome de Guillain-Barré. Como eu falei no vídeo anterior, eu sempre fui uma pessoa bem saudável, bem ativa, e nunca imaginei assim que pudesse acontecer nada dessa gravidade. Eu nunca tinha escutado falar em síndrome de Guillain-Barré, nunca ouvi isso, nem sabia que existia uma doença com este nome. No dia 15 de dezembro de 2022, eu amanheci com o meu lado esquerdo todo enformigado. Era uma sensação de formigamento muito forte, assim. Mas eu achei que não era nada e que ia passar. Aí eu vim tomar meu café da manhã. O meu esposo recém tinha saído para trabalhar. E aquela sensação de formigamento não passava, estava cada vez mais forte. Quando eu terminei de tomar café, que eu fui recolher a louça, que era um pratinho e uma xícara, da mesa até a pia, que é perto, eu já não tinha mais força na minha mão para levar a louça até a pia. E daí eu liguei para minha filha, que mora aqui pertinho da minha casa, e ela já percebeu que a minha voz não estava normal, e ela já me perguntou: mãe, o que tu tem? Daí eu falei: eu tô me sentindo estranha, filha. E ela: tá, mas o que tu sente? Aí eu falei que eu tava com o meu lado esquerdo todo com formigamento. Então ela me disse: mãe, tu pode estar tendo um AVC, vamos para um hospital. Enquanto ela veio da casa dela até a minha, eu fui tomar um banho e trocar de roupa, tomei banho e já não consegui mais vestir a blusa. Ela teve que me ajudar. Daí fomos para o pronto atendimento, chegamos lá. A médica também, a princípio, desconfiou que fosse um AVC, fez vários testes, assim, me mandando ficar em pé, vira para cá, vira para lá, para testar o meu equilíbrio e tudo. E ela também disse que poderia se tratar de um AVC. Me mandou para um outro hospital ali do lado para eu fazer uma tomografia. Fui para um outro hospital, fiz a tomografia, que não acusou AVC. Aí voltei para o mesmo hospital, aquela médica já tinha saído do plantão, era um outro médico, e ele disse: não é AVC, a tomografia não mostrou nada. Daí ele me perguntou se eu andava muito nervosa, se eu tinha algum problema, porque às vezes as pessoas entram com desconfiança de AVC, e às vezes é síndrome do pânico, é estresse, algum outro motivo. E eu falei que não, que estava tudo bem, que eu não estava nervosa. Daí o meu esposo já estava comigo. Nós falamos que não, que a gente já estava com tudo preparado para o Natal. Nós teríamos uma viagem dos 15 anos da neta em fevereiro, já tinha hotel reservado. A gente tinha planos de em março ir para o Nordeste. Então, assim, eu não estava estressada. Mas, enfim, mesmo assim, ele me deu uma injeção, um tranquilizante, pediu para eu ficar em observação até o final da tarde. Fiquei em observação, o formigamento não passou, só aumentava. Daí ele me perguntou: passou, dona Célia? Eu disse: não, doutor. Aí ele disse: então eu não quero que a senhora vá embora, quero que a senhora fique em observação essa noite no hospital, para a gente ver o que vai aparecendo mais, né? Daí eu fui para o hospital e já fui levada direto para a UTI, para ficar aquela noite em observação na UTI. Não deixaram ficar acompanhante, meu esposo queria ficar, não deixaram ficar acompanhante, e eu fiquei lá na UTI. E naquela noite, as coisas todas já começaram a piorar. Eles me deram um remédio para dormir e eu acordei na madrugada
do dia 15 para o dia 16, engasgado com a própria saliva, porque eu já não conseguia mais engolir a saliva. E eu já estava paralisada. Tinha aquela campainha assim próximo da cama para chamar alguém, mas eu já não conseguia mais apertar a campainha. E daí eu fui ficando apavorada, como é que eu ia chamar alguém, né? Porque eu estava me sufocando com a minha saliva, me afogando, literalmente. E daí eu pensei e eu comecei a orar, eu disse, Senhor, me ajuda, eu preciso chamar a atenção de alguém que eu não tô bem. E daí, graças a Deus, assim, me deu o pensamento de tirar o oxímetro do meu dedo. Que se eu tirasse o oxímetro, iria acusar no postinho que eu não estava bem. Minha gente, foi com muito sacrifício que eu consegui, raspando a mão assim na cama, que eu já não tinha mais movimento, mas insistindo, forçando, eu raspando a mão na cama, consegui tirar o oxímetro caiu do dedo. Daí eu não sei dizer quanto tempo depois, entrou um técnico de enfermagem lá na sala e me perguntou, Dona Célia, tá tudo bem? E eu disse, não. Só que daí eu já não falava mais com facilidade. A minha voz já estava ficando arrastada. E daí eu falei para ela que eu tinha piorado e que eu queria um familiar lá. Aí, na manhã do dia 16, a minha filha e o meu esposo estavam lá. Eles tentaram me dar a maçã raspada, eu já não consegui mais engolir. Eu broncoaspirei a maçã e daí eles já deixaram meus familiares subirem, meu esposo e minha filha. E dali foi só piora. Fui ficando toda paralisada, a minha voz já foi ficando toda arrastada, eu já quase não conseguia nem falar. E o quadro foi piorando. Daí no dia 17, no sábado, à tarde, a minha filha estava lá comigo e a médica disse para ela, tu tá vendo que a tua mãe tá piorando, né? Daí eu já tinha ido pro oxigênio, já estava com a máscara e não conseguia mais respirar. Daí a médica falou para minha filha que eu estava piorando e que daqui a pouco eu não ia mais conseguir respirar, que eles teriam que me entubar. E eu acordada, lúcida, ouvindo tudo. Quando ela falou que eles teriam que me entubar, eu achei que eu ia morrer. Porque na época da Covid, a gente ouvia muito, né? Quem é entubado não volta, quem é entubado não volta. E eu achei que eu não voltaria. E daí eu comecei a pensar, bom, chegou a minha hora, todo mundo tem a sua hora, né? E eu achei que tinha chegado a minha hora. E daí passa um filme todo pela cabeça. Eu tenho 62 anos, eu já sou vó, eu isso, eu aquilo. Consegui realizar os desejos que eu tinha, né? E eu comecei a achar que realmente era a minha hora. E comecei a orar, entregando a minha vida nas mãos de Deus, pedindo perdão e entregando realmente tudo nas mãos de Deus. Porque chega uma hora que a gente não tem mais o que fazer. Não consegue fazer nada. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar. A única coisa que eu conseguia era orar. E foi isso que eu fiz. Eu orei. E achei que não ia mais viver. Daí eles me sedaram, eu fui entubada. E daí quando eu acordei, eu pensei, bom, ainda não foi a minha hora. E daí agradeci a Deus, né, por estar viva. E eu fiquei entubada por 12 dias. E foi assim, eu acho que foi os piores momentos, assim. Foram os dias que eu fiquei entubada. E é muito ruim, porque a gente fica viva presa num corpo. Porque eu ouvia tudo, eu entendia tudo, mas eu não conseguia falar nem nada.
e meu corpo já totalmente imóvel. E assim foram 12 dias de intubação. Meu próximo vídeo eu vou postar umas fotos para vocês terem ideia de como foi esse período, que foram os piores períodos da síndrome. Mas assim, ó, como vocês podem ver, eu tô muito bem, tô me recuperando muito bem, ainda com limitações, mas eu tô muito bem. Em vista de como eu fiquei e da gravidade da síndrome, eu glorifico todos os dias e agradeço a Deus pela minha recuperação, porque eu estou muito bem. Até o próximo. Obrigada.